Cláudio aí pela presença, muito obrigado. A família Comaceto, sou amigo lá da Fundação da Casa de Cultura, assessores, enfim, pessoas que enriquecem esse ambiente aqui com vossas presenças. A todos, sinto-se em casa, nossos amigos da internet também, nossas considerações. Havendo o número legal de vereadores, declaro então aberta a sessão ordinária de número 185 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. E dando continuidade a esta sessão, então solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 25 de fevereiro de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 25 do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18 horas do dia 25 do mês de fevereiro do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no dia 24. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 4/2015 e projeto de lei número 7/2015. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, projetos de lei 8/2015, 9/2015. E de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de lei número 12/2015. Também de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, projeto de decreto legislativo número 2/2015. Proposições recebidas, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco e outros, moção número 1/2015. De autoria do vereador Alain Gugliani, requerimento número 18/2015. De autoria do vereador Dirceu Biondo e outros, requerimento número 19/2015. De autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, requerimento número 10/2015. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento número 21/2015. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações número 64, 65 e 66/2015. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicações 67 e 68/2015. De autoria do vereador Dirceu Biondo, indicação 69/2015. De autoria do vereador Artemio Tigara, indicações número 70 e 71/2015. De autoria do vereador Alain Gugliani, indicação ou indicações números 72, 73 e 74/2015. De autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, indicação número 75/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco e outros, moção número 1/2015. Em discussão, usou a palavra o vereador Rogério Luciano Pacheco. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Alain Gugliani, requerimento número 18/2015, indicações 72, 73 e 74, também de 2015. Em discussão, usou a palavra o autor das proposições. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Dirceu Biondo e outros, requerimento número 19/2015 e indicação 69/2015. Em discussão, usou a palavra o autor das proposições. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, requerimento número 20/2015, indicação 75/2015. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Gilberto Antônio Romani, Evandro Pegoraro, Alain Gugliani, Marilane Fiamete, e Leocir Domingos Anella. Em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento número 21/2015. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Evandro Pegoraro, Gilberto Antônio Romani, que solicitou que fosse incluída também a revitalização das SCs, e Dirceu Biondo. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 64, 65 e 66 de 2015, aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicação 67 e 68/2015. Em discussão, usou a palavra o vereador
Rogério Luciano Pacheco e a vereadora Marilane Fiamete Stuani. Em votação foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 70 e 71/2015. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Artemio Ortigara e Evandro Pegoraro. Em votação foram aprovadas por unanimidade de votos. Pequeno expediente, usaram da palavra o vereador Evandro Pegoraro. Usou a tribuna para solicitar a inclusão para a primeira discussão e votação os projetos de lei 4/2015 e 7/2015. O presidente colocou em apreciação a solicitação do vereador Evandro Pegoraro. Aprovada a inclusão para a primeira discussão e votação os projetos de lei 4/2015 e 7/2015 por unanimidade de votos. Nos termos do artigo 132, inciso 1, o presidente encerrou os pronunciamentos. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 5/2015. Altera dispositivos da lei número 1766, de 26 de novembro de 1981, e alterações, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Concórdia. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 4/2015, de autoria, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei número 7/2015, autoriza o município a celebrar convênios com entidades. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente, usaram da palavra o vereador Gilberto Antônio Romani, com a parte do vereador Arlan Gugliani. O vereador Artemio Ortigara, com a parte do vereador Evandro Pegoraro. O vereador Artemio Ortigara, com a parte do vereador Rogério Luciano Pacheco. Também usaram da palavra o vereador Edilson Massoco, Também usou da palavra o vereador Vilmar Comaceto, com a parte do vereador Artemio Ortigara. Esgotada a pauta e ninguém mais desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 26 do mês de fevereiro de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião e, para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria do expediente. Ofício recebido do senhor Walter Nese, patrão do CTG Fronteira da Querência, convidando todos os vereadores para almoço de lançamento do evento que acontecerá no próximo sábado, dia 28 de fevereiro de 2015, às 11h30, na sede da entidade, sito na localidade de Fragosos, nessa cidade de Concórdia. O evento é Baile do Carro. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei número 3/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani, que institui a campanha educativa de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal no âmbito do município de Concórdia e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e parecer da Comissão de Saúde favorável. Projetos recebidos, de autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Evandro Pegoraro. Projeto de lei número 13/2015, que institui no âmbito do município de Concórdia o programa de prevenção às lesões por esforços repetitivos ou distúrbios ósseos-musculares relacionados ao trabalho, LER e DORT, e dá outras providências. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, projeto de lei número 14/2015, que institui o Estatuto do Pedestre no município de Concórdia e dá outras providências. Proposições recebidas.
De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação número 76/2015, sugere que seja demarcada a área de conflito na rua Getúlio Vargas, em frente ao pronto-socorro do Hospital São Francisco. De autoria do vereador Dirceu Biondo, indicação número 77/2015, sugere que seja contatado com o órgão competente a fim de que seja feito o recapeamento asfáltico da travessa José Reale, que dá acesso ao prédio Colina Verde. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação número 78/2015, sugere que seja contatado com o órgão competente para que seja viabilizada a macadamização da estrada de linha São Paulo, passando pela estrada de linha Carnial. E indicação número 79/2015, em que sugere seja constatado com o órgão competente para que seja viabilizada a macadamização da estrada de linha São Paulo, passando pela propriedade do senhor Darcy Pedro Longo, ligando a comunidade de São Geraldo. De autoria do vereador Alain Gugliani, indicação número 80/2015, sugere que seja contatado com o competente a fim de disponibilizar uma vaga de estacionamento, carga e descarga na rua 29 de julho, nas proximidades da padaria Quipão. E indicação número 81/2015, sugere que seja realizado um estudo para a criação de uma central de recebimento de entulhos em nosso município. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação número 82/2015, sugere que seja contatado com o órgão competente para que se realize um estudo de viabilidade para implementar um acesso alternativo ao CEMEI Regina Piola, em sentido único, partindo da rua Quiossi para a rua Rosa Quiossi para a rua Tancredo Neves. Indicação número 83/2015, em que sugere que seja contatado com o órgão competente para que se instale um abrigo de passageiros na rua Catarina Mafessoni, no acesso ao loteamento Vila Nostra. E indicação 84/2015, em que sugere seja contatado com o órgão competente para que instale um redutor de velocidade tipo lombada física nas proximidades da rua Leônidas Fávero, número 1992. De autoria da vereadora Marilane Fiametztuani, indicação número 85/2015, sugere que seja efetuada a limpeza roçada da margem localizada entre a rua Vitor Sopelso e a rua Tancredo Neves, nas proximidades da casa número 927. E ainda a indicação número 86/2015, que sugere que seja contatado com o órgão competente para que inclua o transporte coletivo no loteamento Jardim Europa, no mesmo horário que é realizado no loteamento Portinari. Passamos para a deliberação das proposições. Indicação número 76/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Está em discussão a indicação 76/2015 do vereador Vilmar Comaceto. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 76/2015 está aprovada. De autoria do vereador Dirceu Biondo, indicação número 77/2015. Está em discussão a indicação 77/2015 de autoria do vereador Dirceu Biondo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 77/2015 está aprovada. Do vereador Artemio Ortigara, indicações número 78 e 79/2015. Está em discussão a indicação 78 e a indicação 79 do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, imprensa, internautas que nos acompanham. Saudar também aqui o sempre presente. Se tiver um concurso aqui de assiduidade, o senhor será com certeza o grande vencedor. Gilberto, sua esposa Mirna, muito nos honram sempre com vossas presenças. Mas enfim, senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna apenas para reforçar então a indicação 78 e 79, que as duas pedem melhorias nas estradas situadas
na comunidade de Linha São Paulo. Uma que liga a comunidade denominada de Linha Carniel, e outra a estrada que liga a comunidade de Linha São Paulo, passando pelas propriedades do senhor Darcy Pedro Longo e ligando a comunidade de São Geraldo. Estivemos no último final de semana naquela comunidade, e o depoimento aí dos moradores que se localizam nessas duas estradas realmente são de que está praticamente ou quase que intransitável essas duas estradas. Aliás, me parece que tem sido uma retórica até a reclamação por questões de melhoria nas estradas do nosso interior, tal o número de indicações e proposições feitas nesta casa. Portanto, peço inclusive ao líder do governo uma atenção especial ao nosso interior, e especialmente aqui essas duas estradas, na indicação 78 e na indicação 79. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, muito obrigado. Continua em discussão indicação 78 e 79 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Como ninguém quer mais se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 78-2015 e indicação 79-2015 estão aprovadas. De autoria do vereador Alain Gugliani, indicações número 80/2015 e 81/2015. Está em discussão a indicação 80/2015 e a indicação 81/2015 de autoria do vereador Alain Gugliani. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também uma saudação à imprensa, ao Gilberto, sempre presente, a Mirna também, que nos honra com sua presença, nossa saudação também à Larissa, grande batalhadora pelo teatro, pelas ações culturais do município, juntamente com o Duca, com o Carlinhos, Sulente, enfim, todos que nos acompanham, as pessoas também que nos acompanham através das sessões online. Mas, senhor presidente, quero fazer uma defesa especialmente da proposição 81, que estamos apresentando na noite de hoje, e é um assunto que acredito que muitos vereadores já têm sido procurado, e é uma problemática, inclusive já foi tema de debate de alguns colegas vereadores, nós mesmos já fizemos esse debate aqui nesta casa, sei que o vereador Comaceto já em alguns momentos também abordou o assunto, mas constantemente temos percebido que é encontrado em terrenos baldios, terrenos públicos, beira de estradas, materiais de construção, geladeira velha, pneu, resto de veículos, de sofás, então, e muitas vezes a população nos procura para ver de que forma pode ser destinado o fim dessa problemática. Sabemos que a prefeitura também constantemente recebe essas reclamações e como destinar então esses materiais e de que forma fazer. E procuramos então buscar algumas informações e também tivemos uma dica de um concordiense de que existem modelos em algumas cidades que trabalham com esses recebimentos de material. E aí buscamos essa informação. Florianópolis tem um caso bastante positivo de uma central de recebimento dos entulhos, onde uma cooperativa acaba recebendo esse material e dentro daquele material eles conseguem ver o que é possível reciclar, seja madeira, seja ferro, seja metal, e dar o destino apropriado para isso. Então, é uma sugestão que estamos fazendo ao Executivo Municipal. Acredito que, desta forma, se pensar nessa sistemática, nós vamos resolver esse problema. Posso citar um dos lugares que constantemente tem resto de materiais, de equipamentos, acima do presídio, para quem vai à linha Vitória. A prefeitura vai, recolhe, resolve, uma semana depois aparece novamente. Sabemos que lá no contorno também é um problema. Quem vai do bairro Vista Alegre ou Primavera com destino à linha São Paulo também constantemente é um problema. Então, acredito que é uma forma que a gente possa resolver esse problema e, quem sabe, gerar emprego e renda, através, então, dessa central de recebimento, buscar toda a questão jurídica, legal, quem sabe uma cooperativa possa estar fazendo. Nós já temos aí a cooperativa que faz esse trabalho no aterro sanitário e que, quem sabe, possamos, então, fazer de concórdia, como alguns municípios já, criar essa central de recebimento. Então, fica aqui
a justificativa dessa proposição, pedimos apoio dos senhores vereadores e, quem sabe, então, possamos, então, dar o destino correto desses lixos, enfim, materiais que estão aí, infelizmente, nas ruas e terrenos do município de Concórdia. E, em tempo, registrar a presença do Gilmar Durante, presidente do Clube Xadrez. Obrigado. Continua em discussão a indicação 80, indicação 81, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 80, 2015 e a indicação 81, 2015 estão aprovadas. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicações número 82, 83 e 84/2015. Está em discussão a indicação 82, indicação 83 e indicação 84, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Como ninguém quer mais se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 82, 2015, indicação 83, 2015 e a indicação 84, 2015 estão aprovadas. Da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações número 85/2015 e 86/2015. Está em discussão a indicação 85, 2015 e a indicação 86, 2015, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como ninguém quer mais se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 85, 2015 e a indicação 86, 2015 estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas aqui já nominadas, imprensa, mas quero fazer duas falas, uma delas quanto aos projetos de lei. Ficamos felizes, então, de ser lido hoje a aprovação dos pareceres das comissões do nosso projeto de lei, que trata sobre a síndrome alcoólica fetal. Já fizemos uma fala quando protocolamos, acho que é um tema bastante relevante, e como vai estar em votação na próxima semana, na sessão de março, então faremos toda a defesa do projeto no dia da sessão, mas já agradecer aí pelos apoios favoráveis às comissões. E também justificar, então, o nosso registro do projeto de lei em conjunto com o vereador Evandro Pegoraro, que fizemos no dia de hoje, onde esse projeto, e vale ressaltar aqui o apoio que tivemos do Beto, nosso assessor jurídico, e também da Apiler, junto com a Sônia, que é a presidente, e toda a equipe, né, que institui no âmbito do município de Concórdia o programa de prevenção às lesões e esforços repetitivos ou distúrbios relacionados ao trabalho, LER-DORT. Sabemos que é um problema que tem afetado muitos concordienses e muitos brasileiros, e é importante que a gente possa buscar alternativa para minimizar essa problemática, seja através primeiro de constatar o número de registros e o gerenciamento de quantos casos existem no nosso município, alertar da necessidade de suas prevenções e também buscar promoção de campanhas e palestras que possa realmente evitar que isso aconteça do tamanho grau que tem tido em muitas empresas e muitos locais, não só da nossa cidade, mas fora dela. E também, outra questão que lamentavelmente acontece muito, e foi muito bem constatado pela Apiler, é a questão de mutilações por acidentes de trabalho. Sejam eles na indústria, seja ele também no trabalho do campo. Então, é uma questão também que merece atenção, e entendemos que a vinda desse projeto, e esperamos contar com o apoio dos senhores vereadores, né, que possa se fazer essa discussão também dentro do nosso município de Concórdia e evitar tamanha preocupação que tem sido a LER-DORT aqui na nossa cidade também. Então, com certeza, ele vai estar tramitando nas comissões, mas desde já a gente pede ao apoio aos senhores vereadores, que entendemos também que é uma ação importante e voltada na área de saúde. E agradecemos aqui a Sônia, que se encontra aqui juntamente com o Zé Adelino, que também são bastante batalhadores nessa questão, e você sabe muito bem como a conscientização, como o trabalho de prevenção é importante, e entendemos que esse projeto vem de encontro a tudo isso. Então, queremos pedir o apoio dos senhores vereadores. E também um assunto que tem sido amplamente debatido nesta casa
é a mobilização dos caminhoneiros, essa justa reivindicação da parte deles. Essa casa também tem procurado unir forças, né, como já foi destacado pelos colegas vereadores nas sessões dessa semana, inclusive com a presença dos vereadores que aconteceu ontem, conversando em loco com eles e sentindo deles as preocupações, e a gente sabe de toda a angústia que os mesmos têm, e a gente tem procurado também dar nossa parcela e contribuição, juntamente com a bancada do PT, com o vereador Evandro, com o Romani, com o Dejalma. Fizemos o contato ontem com Brasília, com o Pedro Kizai, que também é nosso deputado que nos representa, porque às vezes a gente se acha pequeno no tamanho e da responsabilidade que é essa questão e que merece ser atendida, e nesse sentido, então, buscamos também pressionar e cobrar dos nossos representantes, como fizemos do Pedro Kizai, que nos representa aqui no município de Concórdia, colocando dessa angústia, inclusive ele se dispôs a conversar, manter contato com os caminhoneiros de Concórdia também, e nesse sentido ele nos relatou hoje do encontro que teve ontem, junto ao secretário da Presidência da República, Miguel Rossetto, onde alguns pontos de acordo foram encaminhados no dia de ontem. Dentre eles foram 11 que já era uma reivindicação, como a sanção integral da nova lei do caminhoneiro, a isenção de pagamento do pedágio para o eixo suspenso de caminhões vazios, o aumento do valor da estada de R$ 1 para R$ 1,38 por tonelada hora, a carência de 1 ano para o pagamento de parcelas, e também o compromisso da Petrobras em segurar o valor pelos próximos 6 meses. Sabemos que ainda não é tudo que eles têm almejado, e como o próprio Pedro colocou, né, parte das reivindicações já foram atendidas, né, mas o mais importante é a conscientização junto ao governo federal. Isso o próprio Pedro também tem essa preocupação, como nós temos aqui enquanto bancada, na questão da redução do preço do combustível. Eu sei que esse é realmente o grande fator a ser batalhado, e por isso que queremos aqui relatar e justificar que estamos tentando buscar dentro do que é possível também. Sei que cada vereador aqui tem procurado, de sua forma, trabalhar, buscar e realmente enaltecer que é uma luta justa, né, digna, e a gente espera aí que possa ser resolvida e que essa reivindicação dos caminhoneiros, né, possa, na grande maioria dos seus itens, seja resolvida. Então, fica aqui esse esclarecimento, e colocando que a gente, como vereadores, que fazem parte do partido da Presidente da República, mas também temos essa preocupação, esse comprometimento de estar buscando e sentindo realmente, como a gente sentiu aqui, todos os vereadores, da luta e das angústias desses importantes profissionais do Brasil. Então fica aqui esse registro, essa busca, e com certeza a nossa bancada, como tenho certeza que cada bancada aqui, tem pressionado e tem cobrado dos seus representantes de Brasília da melhor forma possível. Obrigado. Continua livre a palavra no pequeno expediente. Com a palavra o vereador Dirceu Biondo. Quero saudar o senhor presidente, saudar os demais membros da mesa, os senhores vereadores, a senhora vereadora, saudar a imprensa, nossos assessores, os internautas que nos assistem através da TV online e demais pessoas que nos prestigiam nessa noite. Mas eu queria, senhor presidente, fazer algum esclarecimento aqui, até a pedido dos próprios transportadores que estão lá há alguns dias já, né? E que, como disse bem aqui o Arlan, né, existe muito representante nossos aqui, deputados também, tenho certeza, né, que não estão medindo esforços para tentar buscar um entendimento, né, do que realmente é a reivindicação dessa classe, né, que há muitos anos vem sofrendo e vem pagando para tentar fazer com que o país não pare. Hoje à tarde, a maioria dos vereadores esteve lá presente, né, onde o comércio também levou todo o apoio, né, a maioria pelo menos, né, foi um apoio do CDL, e claro que alguns não puderam, mas a maioria a gente sentiu que gostariam de poder estar lá, mas o dia de amanhã me parece que vai continuar essa paralisação, essa manifestação, e os que estão lá, na verdade, não estão com nem um pouco de vontade de arredar o pé de lá, até porque as informações que vêm lá de Brasília são muito distorcidas e
E, na verdade, o que esses pequenos transportadores que estão lá, que são a maioria, o que eles querem mesmo é a redução no preço do combustível. E de forma imediata, porque de promessa, sinceramente, no Brasil a gente não tem mais como acreditar, né? E o que a gente viu ontem lá foram grandes empresários do setor de transporte querendo negociar uma coisa que é problema deles, que eles fizeram grandes compras de caminhões, tá? E queriam a prorrogação dos finames, empurrar para frente, e, no entanto, esses pequenos transportadores, para eles, isso não vem, não traz nenhum benefício imediato. Mesmo com a promessa, né, de que não haverá aumento do preço do combustível nos próximos 6 meses, também não vai refrescar em nada o que eles estão buscando. E outra questão que eu queria colocar aqui, que eles pediram para que a gente pudesse levar aqui, é que está circulando na imprensa informações de que estaria faltando medicamento aqui no hospital, na Secretaria Municipal de Saúde. Então, eles garantiram que lá não tem nenhum caminhão represado que tenha carga de medicamento, tá? Então, se não está chegando medicamento aqui, é porque estão represados em algum outro ponto, ou então não foi feita a compra. Porque aqui eu tenho acompanhado, sempre que posso, carga viva, ração, animais, enfim, medicamento, algumas questões aí relacionadas à alimentação de mercado, que são perecíveis, praticamente estão passando normal, assim, e é feito convite, quem quer parar lá para fazer parte dessa mobilização então é bem democrático mesmo, certo? Então, deixar bem claro aqui para a imprensa que, se está circulando essa informação, não tem nada a ver com a paralisação, e que não existe nenhum caminhão represado ou carga represada de medicamento no pátio aqui da BR-153. E a gente, claro, os transportadores pediram, né, para convidar novamente a comunidade para que esse desfecho possa se dar o quanto antes, né? Ninguém está torcendo para que haja prejuízo, né, da sociedade, do município, ninguém quer isso. Eu queria primeiro também agradecer aqui, né, a aprovação dessa indicação aqui da Travessa Reale, né, que liga ao Colina Verde. Ela está bastante esburacada mesmo, então, se o líder do governo, sei que toda a cidade está em função das chuvas, né, mas que, se dentro do possível pudesse ser feito o recapeamento, que se faça, né. E eu via ontem, só para concluir o meu raciocínio aqui, o vereador Comassetto, e do qual eu tenho a maior consideração, né, falava sobre ditadura militar no Brasil, e que eu quero apenas fazer uma introdução, dizer que eu sou militante do meu partido, do PMDB, desde 1988, em 90 me filiei no partido, e senti orgulho dos líderes do partido naquela época que combatiam a ditadura, né? Mas uma coisa a gente não pode esquecer no Brasil hoje, que às vezes se procura endemoniar os militares, só que toda vez que há uma baderna, há uma confusão, se recolhe aos militares para que restabeleçam a ordem. Então, eu acho que o que precisa no Brasil hoje não é a ditadura, que eu vou ser sempre contra. Eu acho que nós temos que buscar cada vez mais fortalecer a democracia. Mas a ordem dos militares, isso está faltando no Brasil, gente. A ordem que havia na época, a ordem. Isso falta. Nós vemos estados aí totalmente falidos, não tem mais condição de suportar nada. E o que se vê, a perseguição que existia na época, hoje também existe a perseguição, gente, de forma, às vezes invisível, mas tem. Nós vimos quantos políticos sendo assassinados no Brasil. Isso aí é muito maior, porque pelas informações que nós temos, no regime militar, desapareceram o quê? Mataram 150 pessoas. Isso não dá nem um dia de morte no trânsito no Brasil? Eu também acho que uma vida não tem preço. Então, sempre que a gente puder evitar isso. Mas tem algumas coisas que, infelizmente, é lamentável, né? Mas chegar num ponto de muitas pessoas, muitos mesmo, se você entrar nas redes sociais aí,
centenas de pessoas defendendo o regime, é lamentável toda a luta que houve para a gente mudar esse sistema, e hoje a gente tem que ficar ouvindo, e às vezes até tem que dar razão em algumas coisas. Então eu digo, a ordem militar, a ordem do sistema, isso nós estamos precisando no Brasil. Era isso, senhor presidente, obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Gostaria que se respeitasse um pouco mais o tempo, se for possível. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, assessores, imprensa nos prestigia, cumprimentar aqui os irmãos Comaceto, também aqui Gilberto Schmidt, Mirna, Sulente Neiva, o Clube de Xadrez, o teatro também, que estão representantes aqui, e a Sônia e o Zé Adelino, Sônia representando aqui a Pilar, e o Zé Adelino aqui representando o Sereste, enfim, tem toda essa luta, falar um pouco aqui do projeto de lei do colega Arlan, né, que tem se empenhado nessa questão do projeto de lei, juntamente conosco também, que institui no âmbito do município de Concórdia o programa de prevenção às lesões por esforços repetitivos, né, LER-DORT. O quanto é importante esse assunto, e sabemos do trabalho que a Pilar realiza de forma voluntária, né, todas as tardes, faz o atendimento, os encaminhamentos. Também, há muito tempo atrás, quando que nem se reconhecia as CATs no início, né, Sônia? O quanto foi difícil para você conseguir fazer esse reconhecimento, fazer com que realmente se tratasse isso de forma séria, que tivesse esse encaminhamento importante, onde as pessoas procuravam o atendimento. Então, a associação, a Pilar, surgiu para dar suporte a todo esse trabalho que é importante, né? Então, os sindicatos estão envolvidos, as associações, e eu acho que esse projeto é importante porque também o braço também do poder público pode estar auxiliando mais nas campanhas, nas divulgações, na conscientização, tanto do trabalhador, das suas prevenções, como também das empresas, que você evitando a LER-DORT, você também está evitando o sofrimento para o trabalhador, o transtorno, e também a questão da previdência. A gente sabe que os afastamentos também você tem que estar indenizando, tem que estar tirando da previdência. Então, com certeza, esse é um projeto importante que eu acho que vem coroar também o trabalho que a Pilar realiza, juntamente com toda a sua equipe na sua associação. Também aqui gostaria de comentar algo. Eu acho que agora, sobre essa questão das manifestações, o importante é que se abriu a mesa de negociação. Tem o diálogo, quando se estabelece o diálogo, onde teve reuniões, avançou em alguns pontos, eu acho que essa mesa de negociação pode estar avançando mais ainda. Sabemos o quanto é importante, foi destacado aqui, né, o setor de transporte, e sabemos do empenho que tem das autoridades aqui da nossa região, dos deputados federais, o Maldaner, o Czai, estão empenhados também. Sabemos o compromisso que o próprio Maldaner tem com o setor de transporte, o Colato também, né, tem o Colato, que tem aqui da região. Eu acredito que já ontem nessa reunião foi fortalecido, e aquilo que a gente sempre diz, acho que o Biondo aqui foi na questão da democracia, né? A democracia nos proporciona isso. Tem esses valores de você, quando tem alguma reivindicação, pode se buscar, existe a liberdade de estar se manifestando, isso é importante, é assim que nós avançamos. Quantos momentos no país tivemos também alguns desafios, e foi através da democracia, nós rompemos a ditadura militar, que era um período que você não conseguia fazer as manifestações, fazer as reivindicações, fazer reuniões, não se conseguia fazer. Hoje, com a democracia, você consegue se organizar em entidades, em grupos, fazer o debate, você está sugerindo, está participando, está reivindicando, está se manifestando. É assim que se constrói. A nossa democracia ela é muito recente. Comparado a alguns países, nós estamos iniciando nosso processo democrático. Ele tem que ser aprimorado e tem que ser buscado cada vez mais esses instrumentos, o fortalecimento da democracia, para que possamos, de certa forma, na resolução dos conflitos, dos problemas, estar evoluindo enquanto sociedade. Portanto, acredito que foi dado um grande passo já nessa reunião de ontem, e esperamos que agora também possamos, nos próximos dias, estar aprimorando e aprofundando ainda mais e avançando nessa questão que é muito importante para o nosso país, que o setor de transporte esteja também as suas reivindicações atendidas e, de certa forma, também ajudando a nossa cadeia produtiva da região. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, lideranças aqui já citadas, internautas, assessores, quero fazer uma saudação especial à Lauriessa da Campo, que representa aqui, juntamente com o Cleocírio Sulenta, os grupos de teatro aqui de Concórdia. E em seus nomes me permito também saudar a todos que porventura não nominei. E quero aqui registrar a todos os colegas a importância da aprovação do projeto de lei número 7/2015, que autoriza o Executivo a celebrar vários convênios, e 2 deles, e mais especificamente um deles, interessa muito ao grupo de teatro, que é um convênio que autoriza o repasse de R$40 mil, para que, juntamente com outro aporte de recursos do Governo do Estado, se realize em Concórdia, agora no final de março, o Festival Catarinense de Teatro, que é uma aspiração antiga desses grupos, já era para ter acontecido nos anos anteriores, mas em função de outras situações que não cabe aqui registrar, não aconteceu, e que me parece que agora, juntamente com o aporte de recursos do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, ou Turismo, Esporte e Cultura, será possível então a realização desse festival, e um festival importante que tem algumas características que são extremamente populares. Primeiro, por ser um festival de teatro que representa uma atividade cultural importante para tenhamos e que contribui para a nossa formação cidadã, mas também por ter uma característica de reunir vários grupos, não só de Santa Catarina, mas também de outros estados. São em torno de 50 grupos, se não me falha a memória. 26 grupos diferentes, com diferentes peças, diferentes temas. E a outra característica é gratuito, né, Lauriessa? Então, será são vários eventos onde a população vai participar gratuitamente, será realizado em vários locais, e também haverá discussão também, isso é importante e fundamental. Eu quero aqui, então, agradecer a todos os vereadores aí pelo esforço na aprovação desse projeto, mas também parabenizar o esforço dos grupos de teatro, juntamente com todas as pessoas que de alguma forma gostam do teatro, para que esse evento se torne realidade agora, para que no final de março aconteça aqui em Concórdia, né? Quero também aqui agradecer a aprovação da indicação número 76/2015, que trata aí de instalação de um quadrado de isolamento ou de liberação de vaga ou de entrada de acesso ao pronto-socorro aqui do nosso hospital. Em função do grande fluxo de veículos, aí é importante esse espaço para que não haja impedimento de entrada de ambulâncias. E também queria fazer uma menção ao que comentamos ontem e hoje retomamos, e o vereador Biando também apontou isso, a questão da ditadura militar, né? E eu quero aqui reafirmar o que falei ontem, né? Primeiro, que não há nenhuma obra ou serviço que justifique a tortura, primeira coisa, né? Podem ter investido, a gente sabe que apesar desse investimento deixaram bilhões de dólares de dívida do FMI, e que recentemente o governo Lula terminou de pagar, então não foi nada aventuroso, sim, muitas vezes foram obras importantes, a gente reconhece, mas que infelizmente endividaram esse país, que a população depois teve que pagar. A outra também questão que eu queria dizer, vereador Biondi, que os militares são chamados porque eles têm esse papel, eles são pagos para isso. E eles têm essa formação exatamente para manter a ordem. Porque uma sociedade democrática tem que ter ordem. Eu acho que isso que é fundamental, né, vereador? A gente colocar isso, né? O que nós condenamos, e aqui não sei se é 1 ou 150 mortes, ou é muito mais do que isso. Mais um minutinho, presidente. Okay. O que nós temos que ter claro é que foram mortes premeditadas, em primeiro lugar, intencionadas com o fim de tolher a liberdade de expressão das pessoas. Isso não se pode admitir, né? A gente sabe que hoje existem outras mortes, mas é por outras circunstâncias. O que não se admite é que é um governo que fez isso em nome, né, de uma bandeira que tinha a missão de proteger a sociedade. E fez o contrário. Prendeu, torturou, matou e desapareceu. Isso eu acho que uma pessoa de sã consciência não pode, de forma alguma, e em qualquer momento, admitir tanto ditador de esquerda como de direita. Então, quero deixar bem claro isso.
e que se nós não vivêssemos nessa democracia, e se fosse no tempo dos militares, certamente que nem nós estaríamos aqui falando isso, e nem o movimento aconteceria. E hoje, felizmente, né, Biondo, nós vivemos um regime democrático, temos dificuldades, fruto da própria democracia, mas temos liberdade de expressão, liberdade de reivindicar, e eu acho que isso é que nós temos que preservar. E essa preservação também passa por esse poder, que é o poder legislativo, que também foi censurado, e muitos deputados, vereadores, morreram sob o regime de ditadura, e isso nós não podemos deixar voltar. Era isso, muito obrigado. Continua livre a palavra no pequeno expediente. Com a palavra o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento os funcionários da casa, a imprensa que se faz presente, o Durante, o Gilberto, família Comaceto, as pessoas que nos prestigiam também. Mas, senhor presidente, procurei não me até hoje em relação ao ato dos caminhoneiros, até porque talvez, por um lado, seria suspeito falar disso, até porque tenho dito nessa tribuna e volto a repetir, não tenho medo e nem vergonha de dizer que eu respondi 6 processos judiciais, inclusive um na Polícia Federal, por me mobilizar junto com agricultores, trabalhadores, categorias diversas, e esperando ver o que acontecia nesses últimos dias. Imagina os senhores ser dono de um caminhão e estar dentro dele e pegar a estrada talvez 20 dias, 30 dias, 60 dias, longe da família, longe de casa, longe dos parentes, dos amigos, dos filhos, e com uma preocupação ainda de chegar lá, estar pedindo a Deus para conseguir chegar lá, e que sobra um pouco para pagar a sua prestação no seu caminhão, poder se manter e manter a família. Isso tenho certeza que esses caras são corajosos. São muito corajosos. Principalmente aquele que é o proprietário da máquina. Né? Por outro lado, a gente vê, e o vereador Biondo tem levantado uma questão importante aqui, que é o desequilíbrio, a desorganização da mesma classe por, dá para se dizer, categorias diferentes. Isso nós sofremos muito quanto agricultor, e eu esteve presente em várias audiências, no Rio de Janeiro, em Brasília, junto com os governos e os movimentos, onde que nós, pequenos agricultores, estávamos lá reivindicando o nosso seguro agrícola, reivindicando o nosso crédito agrícola diferenciado, lá estavam os grandes fazendeiros se aproveitando de alguma situação, tentando distorcer algumas coisas, se aproveitar da nossa mobilização para que tivesse vantagem em relação a isso. O que eu percebi nesses últimos dias foi exatamente igual. Aonde que os sindicatos que defendem, que deveriam defender a todos, foram praticamente quase os últimos a chegar lá na estrada. Né? Que defendem a categoria dos trabalhadores, dos motoristas. Lá estava o motorista com o seu caminhão, agora a maioria deles não se fizeram presente no começo, agora engrossaram a fila para defender o interesse deles também. E você chegou num ponto até porque teve uma facilidade, ficou fácil para se adquirir um caminhão, até pela questão do prazo, e quem teve caminhão foi renovando a frota e assim por diante. E aí chega num ponto que tem que avaliar. Tem culpa o governo? Tem. O próprio dono de caminhão teve parcela de culpa? Teve também. Agora vamos analisar as empresas que produzem, seja lá o que for, para ver se repassaram o frete para esses caminhoneiros aí também. Então são vários fatores que levou a chegar a esse momento, e que a gente entende a grande importância que tem essas pessoas estarem mobilizadas,
E aí eu quero refletir, que as pessoas reflitam também, e tenho escutado ontem um motorista chamando os agricultores que se unem nessa peleia, e inclusive o dia do motorista e do colono é comemorado na mesma data, mas é uma classe desunida. Desunida até porque eu lembro que várias vezes que nós estávamos com mobilização nas BR, alguns motoristas de caminhão jogavam o caminhão para cima dos agricultores e alguns apoiavam do caminhão e vinha de facão. Então veja a desorganização que existe, onde que devia ser uma categoria unida. E agora tenho visto também meia dúzia de agricultores apoiando o ato dos caminhoneiros. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, cada entidade defender a sua classe de uma forma coerente, né? E nós, nesse momento, na condição de vereador, prestarmos a nossa solidariedade, o nosso apoio a essa categoria que é importante, que está levando praticamente a economia do nosso país. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como ninguém quer mais se manifestar, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 5/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 1766, de 26 de novembro de 81, e alterações que dispõem sobre o Código Tributário do município de Concórdia. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar 5/2015, de autoria do Poder Executivo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei complementar 5/2015 está aprovado. Segunda votação, de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei número 4/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e dá outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei 4/2015, de autoria do Poder Executivo. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 4/2015 do Poder Executivo está aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 7/2015, de autoria do Poder Executivo, em que autoriza o município a celebrar convênios com entidades. Está em segunda votação o projeto de lei 7/2015, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. E novamente, senhor presidente, primeiramente, já agradecendo também o empenho dos vereadores, que ontem foi, e do senhor presidente também, colocado aqui em apreciação para inclusão, para a votação, para a primeira votação ontem, a segunda votação no dia de hoje desse projeto. Já que o vereador Comaceto já fez algumas referências e importantes referências sobre esse projeto, que é importante, que estabelece convênios com várias entidades, na ordem de R$232 mil, onde com alguns os recursos também vão para os grupos de teatro, nessa questão da nossa... do Festival Catarinense de Teatro. Aqui tem os representantes, então, nossos grupos teatrais, e sabemos do quanto é importante a luta que as pessoas se empenham para fazer teatro, que é uma coisa que você faz voluntariamente, juntando as pessoas, conversando, fora do horário de trabalho, enfim, um trabalho voluntário. Então, acho que Concórdia vai ser coroado com esse festival aqui em Concórdia, e com certeza esses recursos são importantes. Outro recurso, aqui na área da saúde, que eu gostaria de frisar, são R$90 mil, onde que o município, através do Fundo Municipal de Saúde, fará parceria com a UNC, através aqui da nossa Secretaria de Saúde, com o Alessandro, toda a sua equipe, onde os cursos da UNC afins com a saúde, como farmácia, fisioterapia, enfim, outros cursos que envolvem na saúde, psicologia, poderão atuar juntamente nos PSFs, fazer esse convênio entre a Secretaria de Saúde e a UNC,
e a coordenação dos cursos, onde podem ir nos PSFs fazer o diagnóstico mais preciso, seja das medicações, nas pessoas que vão buscar o atendimento, fazer um diagnóstico, uma triagem. Isso é importante, envolvendo os cursos da UNC e, consequentemente, os seus acadêmicos, né, contando lá para estágio, assim por diante. Então, acredito que esse convênio aqui será importante, que vai qualificar, vai melhorar lá o trabalho da prevenção, que é o objetivo principal dos nossos IFS, na verdade, né, que é a Estratégia da Família. A gente ainda fala dos PSFs, que é a nomenclatura antiga. Mas então, só fazer esse registro, quanto que é importante, tem também mais convênios com outras entidades, mas frisar aqui que é uma ação também da saúde nossa, do nosso município, que é importante, e uma parceria com o UNC. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em segunda discussão o projeto de lei 7/2015 do Poder Executivo. Como ninguém quer mais se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 7/2015 do Poder Executivo estão aprovados. E antes, porém, gostaria de agradecer a generosidade dos vereadores ontem que permitiram o aditamento desses projetos, dada a urgência que os mesmos tinham. Portanto, a mesa agradece a generosidade de todos. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Comaceto. Antes do vereador Comaceto se manifestar, eu permito então a ausência do vereador Leocir Zanella em função de um compromisso assumido lá no CTG, quando estará lá na ocasião representando a Câmara de Vereadores. Boa viagem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças já citadas, quero fazer aqui minha manifestação justificando e pontuando algumas questões envolvendo o projeto de lei número 14/2015, que fizemos a inscrição dele hoje, e que, para se tornar mais didático, permita-me usar aqui o data show, né, para que a gente possa explicitar um pouco melhor. Esse projeto de lei número 14/2015, ele tem como missão, né, instituir o Estatuto do Pedestre no município de Concórdia. Já no seu parágrafo único, nós já afirmamos aqui, colocamos e dispomos que é assegurado ao pedestre prioridade sobre todos os demais meios de transporte. E para fins dessa lei, quem é o pedestre? É todo aquele que utiliza as vias, os passeios públicos, as calçadas, as praças e os parques a pé ou em cadeira de rodas, bem como o ciclista quando não estiver montando a bicicleta. E por que do Estatuto? O Estatuto ele tem a missão, de modo geral, de dar diretrizes para determinado fim. Nós aqui estamos buscando dar diretrizes no sentido de garantir direitos e deveres aos pedestres, principalmente nas vias urbanas. E por que do Estatuto exatamente para os pedestres? Porque, de modo geral, todos nós somos 100% pedestres. Em algum momento do dia, mesmo sendo condutores, ou andando de ônibus ou de trem, mas, eventualmente, em alguma parte do dia, nós somos pedestres. E somos também a parte mais frágil desta relação entre o trânsito e os pedestres e veículos. E, para isso, é necessário também a garantia, então, de direitos mínimos dessa chamada caminhabilidade, né, que não só se tem o direito, mas que seja garantido também esse direito e respeitado. Especialmente para aquelas pessoas que têm a chamada mobilidade reduzida. E o que seria uma pessoa com mobilidade reduzida? São aquelas pessoas que, de modo geral, apresentam alguma deficiência, ou são idosos, ou são obesos, ou é uma gestante, entre outros. Os idosos, especialmente, seriam o grupo de maior interesse, porque hoje é o grupo de maior número, mas que também apresentam fragilidades, são vulneráveis, né, estão mais propensos a se envolverem nos acidentes de trajeto e se envolver também nos atropelamentos. Se a gente observar em nível do Brasil, atropelamentos em vias urbanas, o público mais afetado é exatamente os idosos. Vou elencar primeiro alguns direitos, depois alguns deveres. Em alguns momentos até pode haver direitos e deveres ao mesmo tempo, mas vou justificar com fotos o porquê que nós estamos levantando a necessidade de se garantir esses direitos.
Um dos direitos que o pedestre tem é o do uso da faixa de segurança. Tanto é que o manual do Denatran diz que a faixa de travessia delimita a área destinada à travessia de pedestres. Deve respeitar sempre que possível o caminhamento natural dos pedestres, sempre em locais que ofereçam maior segurança para a travessia. Se nós vamos verificar em Concórdia e em outras cidades, onde não há semáforo nos cruzamentos, de modo geral, a faixa de pedestre é localizada na mesma direção do caminho natural dos pedestres. E isso traz um conflito importante. Primeiro porque o motorista, se quiser fazer esse cruzamento, para visualizar o carro no sentido contrário, tem que praticamente se posicionar sobre a faixa, gerando esse tipo de conflito, que além de impedir que o pedestre circule, pode também incorrer em multa. Ao mesmo tempo, nós temos como um dos deveres do pedestre, de que ele deve atravessar as vias públicas utilizando, quando existir, as faixas de segurança e as passarelas. Como é que ele vai fazer isso nesse tipo de situação? Temos que criar, então, uma alternativa de como resolver esse conflito. Aqui dá para ver algumas fotos de algumas ruas principais de Concórdia, onde essa situação aparece, e são ruas do maior fluxo de veículos e de pedestres também. Tanto é que tem como esse exemplo a rua Atalipe Magarinos com a Dr. Maruri, a rua Atalipe Magarinos com a Marechal Deodoro, a rua Vitório Celante com a Dr. Maruri e a rua Atalipe Magarinos com a Marechal Deodoro novamente. Aqui dá para ver uma senhora, e aqui o motorista tentando cruzar, observando o trânsito, mas se posicionando sobre a faixa. Aqui a questão dos idosos, além da mobilidade reduzida, enfrenta também esse conflito. Aqui nós temos mais um conflito, e aqui, inclusive, um grupo de pessoas também enfrentando esse conflito, e que isso não é interessante e não é o que se deseja. A alternativa que o Estatuto está propondo é de que um dos direitos é de que no cruzamento de vias, onde não houver sinalização semafórica, as faixas de segurança na trajetória perpendicular poderão ser recuadas a fim de garantir o caminhamento natural do pedestre. É esse exemplo que existe aqui na Rua Independência do Dr. Maruri. Mas nós precisamos em mais ruas, em todas as ruas, não só em uma ou duas ruas como é hoje. Aqui tem um exemplo. A faixa foi recuada, o veículo que está vindo no cruzamento está tendo possibilidade de visualizar o cruzamento, e o veículo seguinte estaria respeitando, então, a faixa de segurança, permitindo, então, a trafegabilidade ou a caminhabilidade do pedestre com segurança, e também o motorista podendo fazer a travessia com segurança. Aqui é o mesmo exemplo, só que ainda falta evoluir um pouco mais a nossa compreensão da necessidade do respeito da faixa, onde o motorista estaria avançando um pouco, que não seria o correto. Mas isso é uma questão de evolução e de educação do trânsito, que é mais fácil de resolver. Mas o importante é ter essa situação. Então, esse é um dos direitos que nós estamos propondo. O outro direito em relação à faixa de segurança diz respeito, primeiro, que as faixas de segurança nas vias públicas, na trajetória perpendicular e diagonal, isto é, o poder público tem que garantir de que as faixas de pedestres possam ocorrer tanto na trajetória perpendicular como diagonal, sinalizadas horizontal e verticalmente. Que é essa situação aqui. Nós temos aqui a faixa na direção perpendicular, mas não temos na diagonal. E nós vivemos em Concórdia uma situação interessante, que é até interessante do ponto de vista do fluxo de pessoas. Onde há semáforo nas 4 esquinas, quando ele fecha, todos eles fecham simultaneamente, autorizando o pedestre a fazer o cruzamento na diagonal. Só que o que acontece é que aqui nós não temos a passagem de pedestre, que daria segurança para ele atravessar exatamente na faixa, que é o que a lei prevê. Então, a nossa sugestão aqui, como já existe em grandes capitais, é que a travessia na trajetória diagonal será assegurada nos cruzamentos de vias onde a sinalização semafórica permitir. Essa travessia diagonal seria esta faixa aqui em formato de X, são 2 faixas, né? E que juntas permitiriam a travessia em segurança dos pedestres em qualquer direção, perpendicular ou diagonal. Inclusive encurtando o tempo e aumentando a segurança nessa travessia, nesse caso de Concórdia, em torno de 10 segundos. Aqui é o exemplo de São Paulo. Dá para ver aqui a travessia na perpendicular e na diagonal em segurança. Por que em segurança? Porque se um idoso ou qualquer pessoa for fazer a travessia e não der tempo de fazer a travessia, na abertura desse semáforo, esse motorista vai ter que respeitar a conclusão da trafegabilidade do pedestre, porque ele está na faixa. Diferente de Concórdia, que não existe a faixa,
e poderia ocorrer, inclusive, um atropelamento. Então, esses são outros mais 2 direitos que nós tratamos nessa questão. O outro direito que nós estamos sugerindo é o tempo semafórico. Isto é, o tempo que os semáforos ficam abertos ou fechados. Os idosos representam, como colocamos já, o principal grupo de interesse nessa questão. Mas isso serviria para todos nós, né? Como solução aos problemas citados, especialmente no cruzamento de vias, podem ser implantadas várias intervenções de engenharia de tráfego. E uma delas é exatamente o aumento do tempo semafórico nas travessias de pedestres hoje existentes. O que seria isso? Se nós levarmos em conta, sob o ponto de vista do tempo, né, que se estima do caminhar de uma pessoa que não tem mobilidade reduzida, é em torno de 1 metro por segundo. Nos casos de respeito às pessoas que têm mobilidade reduzida, esta velocidade deveria ser de 0,8 metros por segundo. Se nós considerarmos que as travessias de Concórdia na diagonal, de modo geral, elas têm 25 metros. Se nós quisermos, então, garantir às pessoas de mobilidade reduzida que tenham essa segurança assegurada, nós teríamos que aumentar o tempo semafórico dos sinais hoje para os pedestres, porque hoje ele é de 16 segundos, o mínimo. Tem alguns que são mais, mas de modo geral, quando libera o quadrado, é 16 segundos para alguns. Isso não garante a travessia na diagonal. Considerando esses dados, então nós estamos sugerindo no projeto de que o tempo mínimo de abertura do semáforo para o pedestre deverá ser de 20 segundos. Isso garantiria a travessia com segurança, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida. Aqui é um exemplo da rua na saída do hospital, que é a travessa entre a rua Marechal Deodoro e Getúlio Vargas, que além de pessoas com mobilidade reduzida, idoso, gestante e outras pessoas, também tem pessoas que estão saindo do tratamento médico, que também têm mobilidade reduzida. E que se for fazer essa travessia aqui na diagonal, não dá tempo, porque aqui o semáforo é 16 segundos. Por isso, deveria ser de, no mínimo, 20 segundos, inclusive também nesses cruzamentos aqui. Os passeios. A calçada e o passeio são espaços públicos dentro do sistema viário que devem proporcionar aos pedestres condições de caminhar em segurança sem a presença de degraus, buracos, obstáculos. O que a gente vê em Concórdia é esse tipo de situação que acontece também em outras cidades. Por isso precisa uma legislação que regule isso com mais eficiência, né? Aqui temos ruas que não têm passeio, aqui tem o passeio, mas tem resto de material de construção. Nós temos outros casos aqui com o resto de móveis, lixeiras de grande porte, escadas em vias com declividade de menos de 20%, que deveria ser ondulado e não degrau. Nós temos aqui restos de materiais de construção há muito tempo já aqui, e aqui ruas de bairro que, infelizmente, mesmo em saída de escola, tem esse tipo de situação, correndo risco de atropelamento, porque disputa esse espaço com o carro. A nossa proposta é de que, no Estatuto, no seu artigo 3º, inciso 2, é de que um dos direitos é que tenhamos calçadas limpas, conservadas, com piso antiderrapante, inclinação e largura adequadas à circulação e mobilidade, livres e desimpedidas de quaisquer obstáculos. Esse é um exemplo digno de como deve ser um passeio e que a gente gostaria que fosse em toda a cidade. Ao menos esse é o nosso desejo, né? Então, esse é um exemplo positivo. Um exemplo negativo é esse aqui, infelizmente, próximo ao Olavo, na rua Leonel Mosley, uma construção de grande porte. Certamente não é a falta de recursos, que não está sendo feito passeio, mas sim desleixo, ou falta de fiscalização. Aqui, o poder público poderia ir além da chamada notificação, porque no Código de Postura, na Lei Complementar 188 de 2011, no seu artigo 67, diz que o município pode, após notificação, caso o proprietário não faça a implantação, a construção do passeio, ele poderia fazer e cobrar depois como contribuição, melhoria no próprio carnê do IPTU. E o outro direito é a sinalização de ciclovias e ciclofaixas, né, que sejam devidamente sinalizadas para que o cidadão saiba que aqui é para bicicletas, né. Alguns deveres. No artigo 7º, eu coloco alguns deveres, né? Por exemplo, atravessar as vias públicas utilizando, quando existir, as faixas de segurança e as passarelas. Mas primeiro tem que corrigir a situação anterior que eu apontei. Então, aqui existem direitos e deveres que se cruzam. Atender a sinalização de trânsito, observar o semáforo das vias públicas e fazer a travessia somente quando estiver aberto. E essa questão do lixo, né? Que um dos deveres nossos é não
lançar lixo, resíduo, destrito, impurezas e objetos, em geral, nos logadores e passeios públicos. É o que se espera. Alguns municípios já foram até além disso, já imputando multa para quem faz isso. Nós não chegamos ainda nisso, esperamos que não é necessário, porque o nosso povo é educado, mas o Estatuto estaria cobrando esse dever. Por fim, o projeto na íntegra, ele tem 12 artigos, 20 direitos e 7 deveres, né? O artigo 9º, inclusive, prevê que fica criada a Semana do Pedestre para a primeira semana de setembro, exatamente como o momento de divulgação do Estatuto e de educação no trânsito, que é importante para que as pessoas saibam que ele não tem só direitos, tem deveres também. E o bom é esse casamento, né, que isso aconteça de modo integrado. E esse estatuto tem apenas o objetivo de servir como um conjunto de diretrizes que poderá aperfeiçoar, então, a nossa mobilidade urbana, que eu prefiro chamar muito mais de mobilidade humana, porque, afinal de contas, o pedestre que tem que ser a prioridade, porque é mais frágil. Considerações finais: podemos, em alguns momentos, estar como passageiros e condutores. Porém, é de extrema importância o entendimento de que todos somos pedestres. E todos devemos procurar fazer com que o espaço público seja preferencialmente para o pedestre, com segurança. Isso nós teríamos, certamente, mais qualidade de vida, e é o que nós todos desejamos, inclusive os legisladores. Quero aqui agradecer o apoio de todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a redação desse projeto, né? Agradecer a Marielle, que ajudou aqui na operação dos aparelhos, e o Marco, também a Helenice e o Roberto, que, como trabalhadores aqui da Câmara, ajudaram também no aperfeiçoamento e na redação, com sugestões, nossa assessoria, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram com ideias e sugestões, porque isso é um debate que nós vemos fazendo desde o ano passado, e que redundou, então, senhor presidente, nesse projeto, e que a gente espera o entendimento e a aprovação dos novos colegas. Era isso, muito obrigado, até outra oportunidade. Continua livre a palavra do grande expediente, com a palavra o vereador Artêmio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já aqui devidamente citadas, nominados e todos devidamente saudados. Mas, senhor presidente, eu até não havia nem me programado a vir a utilizar esta tribuna hoje, porém vejo que necessário se faz esse pronunciamento e alguns esclarecimentos para que não pairam dúvidas com relação, até porque ontem fiz uma manifestação nesta casa, dizendo que, inclusive citando uma frase do ex-presidente general Ernesto Geisel. Volto a dizer que, de fato, ninguém quer aqui no Brasil, e nós em lugar nenhum, queremos que volte aquela ditadura da forma, ou o governo sob o regime da ditadura, como ocorreu no governo militar. Porém, nós também, e eu quero ressaltar aqui novamente, que não podemos ignorar os feitos daquele governo militar, e aí o vereador Biondo citou muito bem aqui. Eu quero dizer que muitas vezes em conversa com meu pai, ele me diz que sente saudades do tempo em que não precisava-se assinar um documento para depois cumpri-lo e honrar. E isso acontecia na época dos meus pais, dos meus avós, e hoje, infelizmente, embora tenhamos avançado muito nesta chamada democracia, em que se sepultou com a chegada desses últimos governos ao poder os valores da ética, da moralidade e também alguns outros valores que não quero aqui citar. Mas, porém, dizer a todos que, de fato, vereador Comaceto, o Brasil quitou a dívida externa, pagou o FMI, mas também devemos dizer aqui, não esquecer, que essa dívida que era externa se transformou em dívida interna, a qual triplicou os seus valores. Porém, ela é muito maior e o Brasil deve muito mais hoje do que quando devia para o FMI. Eu preferia que o Brasil estivesse ainda devendo para o FMI do que tivesse triplicado uma dívida interna que, aliás, a gastança é tão grande e o comprometimento é tão grande que o Congresso Nacional teve que, ao apagar das luzes, fazer aquele ato que chega a ser repugnante de aprovar as contas do governo para poder salvá-lo da imoralidade, da lei de responsabilidade fiscal,
tamanho o rombo das finanças que se apresentava com aquele governo. Portanto, quero deixar bem claro isso daqui. Então, nós não queremos ditadura de volta, mas queremos, sim, a liberdade. Aliás, na época, vereador Biondo, perseguiam as pessoas, torturavam e matavam. Hoje eles nem perseguem, eles vão lá e matam. Temos casos disso, o caso Celso Daniel, por exemplo, que até hoje, matado, não uma morte, um crime que até hoje se questiona, mas que ninguém vem a público dizer por que, então, há um certo cerceamento da nossa liberdade. Hoje nós, infelizmente, chegamos a ter receio até de buscarmos, até na justiça, algumas coisas, porque às vezes a gente se sente com medo de que não se sabe o que sai de lá, porque há tanta ingerência, inclusive nos poderes supremos, através das indicações, que não se sabe se nós podemos acreditar na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, porque temos medo. Notícias agora há poucos dias davam conta de que o nosso ministro da Justiça tinha reuniões com os advogados dos membros da Operação Lava Jato, não agendadas, tratando-se sabe, sei lá, do quê. Mas, enfim, eu quero dizer que as manifestações, e falei isso ontem, vou repetir hoje de novo, dos transportadores, ela é legítima, é organizada, ela é ordeira e ela conta. Ela conta com o apoio e o respaldo de toda a sociedade. Hoje nós estivemos lá participando, verificando, e nós vimos, e me chamou a atenção, que até a polícia militar que passava no micro-ônibus, os policiais aplaudindo a manifestação, tal a forma e a ordem, vereador Romani, que se processa esse movimento. E, aliás, aí que talvez esteja a diferença dos movimentos de outras épocas, em que os sindicatos, inclusive com recursos e apoios, não se sabe lá de quem, mas a gente mais ou menos imagina, porque muitos recursos dos trabalhadores advêm, os sindicatos, nós sabemos que são as contribuições, e a gente sabe que também muitas notícias nesse sentido foram levantadas, há muitas dúvidas ainda não esclarecidas com relação à destinação de recursos para incentivar e apoiar certas manifestações. Na época das vésperas da Copa se discutiu muito isso, inclusive com relação a algumas centrais sindicais, até quem sabe, não sei, não se foi a fundo, né, de convidando-os com cifras para que participassem dos movimentos. Isso é lamentável, como é lamentável também, e aqui eu quero dizer, como aceito, o que ocorre nos governos de hoje. Por exemplo, o secretário Rossetto esperar num horário nobre de horário de televisão, no início do Jornal Nacional, e vir dar uma entrevista dizendo que havia sido fechado um acordo com os transportadores, e citando aí, por exemplo, que a presidente irá sancionar a lei que vem flexibilizar a jornada dos trabalhadores da área do transporte. Uma lei que foi amplamente discutida, debatida na Câmara Federal, no Congresso Nacional, discutida, debatida e acordada com os líderes do governo, já pronta para ir à sanção da presidenta, e ele jogando isso, ou colocando para o povo, de que isso era um avanço de um acordo entre as entidades representantes dos trabalhadores, dos motoristas, no caso, que naquele momento ainda estavam sentados numa mesa de reunião discutindo, e o secretário do governo vem de público dizer que já havia sido feito um acordo, que inclusive o movimento já teria se encerrado. Eu quero dizer para vocês que o movimento, eu acredito que esteja só começando. Infelizmente, nós, claro, que eu não gostaria que tivesse que ocorrer esse movimento, porque algumas pessoas vão ter prejuízos com isso. Nós vamos ter dificuldades, meu carro está sem combustível, eu tenho que me locomover a pé, eu tenho dificuldades de exercer minha atividade laboral. Nós temos algumas dificuldades, e teremos talvez, com a falta do gás, por exemplo, que está aí prestes. A falta do combustível é um problema para que as pessoas possam desempenhar suas atividades, seu trabalho. Agora, é um movimento legítimo, que ganha força, que ganha apoio, e eu quero aqui, mais uma vez, vereador Biondo, eu sei que o senhor esteve lá, está fazendo parte do movimento, e eu quero dizer a todos e convocar que todas as entidades da sociedade, devidamente, com todo o respeito, deveriam apoiar esse movimento. Porque, na verdade, o cidadão brasileiro está no limite da sua tolerância. Nós não podemos mais tolerar essas imposições, legislações que nos impõem
de uma forma legalizada tantos compromissos, tantas obrigações e um excesso de arrecadação e obrigações acessórias para atender única e exclusivamente a ganância desse governo corrupto que está instalado aí. Portanto, quero apenas dizer que o povo brasileiro está no limite de sua tolerância com esse governo inerte e corrupto. Portanto, essa é a nossa indignação, esse é o meu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Continua livre a palavra do grande expediente. Como ninguém quer mais se manifestar, antes de encerrar essa sessão, agradeço mais uma vez a todos os profissionais da casa, aos presentes, enfim, a cada um que acompanhou atentamente aqui as manifestações dos nossos vereadores. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, dia 9 de março, às 18 horas, nesse mesmo local. A todos uma boa noite.